Uma parcela enorme de estudantes termina o terceiro ano da educação fundamental sem saber o básico de matemática e de português. O Brasil tem baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo, anunciado hoje, mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. Nos últimos 10 anos, o nível da educação não melhorou. Seja bem-vindo à série Do Caos à Verdadeira Educação. Esta série será dividida em 3 episódios para que você possa compreender o que estamos passando e ir contra o emburrecimento programado. Nós iremos percorrer ao longo desses 3 dias um longo caminho para que vocês possam compreender como ensinar, como educar verdadeiramente uma criança em tempos de confusão, ideologias e doutrinação. Então, pensando nisso, no primeiro dia eu irei te apresentar e mostrar por que é que seu filho está vivendo um verdadeiro caos na educação. Nós iremos percorrer um caminho ao longo desses 3 dias para que você possa entender como educar seu filho dentro de um contexto de ideologias, de doutrinação e de muita confusão. Neste primeiro episódio, você irá entender por que a educação oferecida a seu filho é um verdadeiro faz de conta e como deve ser o seu olhar para essa realidade. No segundo episódio, eu irei mostrar para você qual é a verdadeira educação e como é que você pode aplicá-la imediatamente. No último e mais importante episódio, eu darei a você um passo a passo, um mapa para você percorrer a pré-alfabetização do seu filho. Como criar e consolidar bases fortes para que lá na frente seu filho não tenha nenhuma dificuldade no momento da leitura e da escrita. Este é o dia mais importante. Então eu peço que você compartilhe com o máximo de mães que você conhecer, professoras, pedagogas, psicopedagogas, fonoaudiólogas e todas aquelas pessoas da área de educação que precisam conhecer a verdade e que querem desenvolver algo sólido e seguro nas crianças. Eu me chamo Rafaela Mocelin, eu tenho 3 filhos, sou casada, sou pedagoga, psicopedagoga e também advogada. Ao longo desses 15 anos eu venho trabalhando com educação. Eu cresci numa família de professores, então eu conheço o meio educacional bem de perto. Eu convivi com ele ao longo de toda a minha vida. E nos últimos 15 anos eu trabalhei diretamente com as famílias e com as crianças. A seguir, você irá conhecer um pouquinho do meu trabalho. Olá, meu nome é Evelyn Kenneb, eu sou mãe de 2, Liz de 2 anos e meio e o Eli de 1 ano e 3 meses. Descobri a Rafa num momento decisivo, quando eu já havia despertado em mim o desejo de assumir a educação dos meus filhos. Só faltava o como. E o mapa da pré-alfabetização, a Rafa, ela supriu essas minhas dúvidas sobre a prática. E mais além, me mostrou que eu posso, que eu sou capaz, e depois do mapa eu senti um certo alívio. Hoje eu sou mais tranquila, menos ansiosa, pois eu aprendo que não preciso de grandes recursos, de grandes investimentos para desenvolver nos meus filhos as habilidades necessárias para eles aprenderem a ler e escrever, né, quando chegar à idade correta. Oi. Oi, Rafa. Oi, estamos aqui para agradecer a tia Rafa e pelo curso MAPA, que tem nos proporcionado assim um caminho
para seguir, né? Então tem sido muito mais fácil, né? Você ter ali todas as orientações da Rafa e além dos materiais que são maravilhosos, né, Tetê? Você gosta do material Tia Rafa? Gosta? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, do que eu já fiz com o Maitê. Tem muito mais, mas só alguns dos materiais aqui que a gente já concluiu. Um beijo. Beijo, Tê. A, E, I, O, U. Muito bem, filho. Tê, fala pra mamãe aí, o que você tá vendo, né? Hã? Que arte. Que arte? O que tem aí nessa pintura? Fala pra mamãe. O menino tá fazendo arte, pegando maçã. Vocês puderam conhecer um pouco do meu trabalho através do olhar das mães. Mas eu não quero aqui ficar falando sobre quais são as minhas formações, porque não é isso que interessa. Eu quero contar aqui para você agora a minha história. Então, eu cresci em um lar cuja mãe trabalhava o dia inteiro fora. Ela me deu bases fortes, ela me deu bases sólidas, ela me ensinou que o ensino era importante, ela me apresentou aos livros, apesar de não estar presente na minha vida o tempo inteiro. Mas, quando os meus filhos chegaram, eu percebi que eu queria fazer diferente, que eu queria ser uma mãe presente. Então eu comecei a estudar e a aprender sobre o desenvolvimento infantil. Eu falo que eu tenho contato nesses últimos 15 anos porque desde os meus 15 anos eu dou aula particular para crianças e adolescentes. E ao longo desses anos eu pude fazer muitas observações. E a principal delas é que os jovens e as crianças não têm bases. Elas não fizeram uma pré-alfabetização, uma alfabetização bem feita. Mas isso é culpa da mãe, é culpa do professor. A família, no processo educacional, deve estar à frente. E não apenas depositar a sua esperança, né, a sua confiança no sistema. Nós vemos que o sistema é falho e que ele não está suprindo a necessidade de conhecimento das crianças. Então, ao longo desses anos, eu fui produzindo cursos e materiais. E hoje eu trabalho online com centenas de famílias que vivem esta realidade que você ouviu no vídeo anterior. Educar uma criança não é apenas apresentar letras, apresentar números. Ensinar uma criança diz respeito a todo o seu desenvolvimento. E é isso que eu venho buscando e pesquisando ao longo dos últimos anos. Eu percebi que eu não poderia deixar os meus filhos na mão do sistema. E você também tem essa escolha de não deixar seu filho entregue a pessoas que não se importam verdadeiramente com a sua educação. Então, a partir disso, eu criei livros que não têm doutrinação, que não têm coisas ruins para crianças, que não têm imagens feias, que tenha textos ricos e que trabalhe necessariamente tudo aquilo que a criança precisa aprender na primeira infância. Essa fase tão importante em que ela está se desenvolvendo e descobrindo muitas coisas importantes, certo? Além disso, eu também desenvolvi cursos onde eu conto todo o meu método. Eu ensino de forma prática para as mães como aplicar a pré-alfabetização com as crianças, como elas devem ensinar isso, o que elas devem fazer. Elas devem comprar material caro? Elas devem usar materiais que elas já têm em casa? Desde o pegar no lápis até a leitura das primeiras frases e palavras. Tudo isso que eu venho buscando nesses últimos tempos para que, assim como eu, outras famílias também possam ser beneficiadas com o conhecimento
que eu adquiri, né, na vida prática e também nos livros. Não é novidade para ninguém que o Brasil sempre ocupa as últimas colocações nos rankings de educação mundial. Além disso, mais de 50% dos alunos chega ao ensino médio sem atingir a proficiência mínima na leitura. Isso é um tanto caótico. E eu tenho certeza que você não quer que seu filho vire mais um número dentro dessa estatística. Nossa educação está indo de mal a pior. E eu quero mostrar para você como criar bases fortes, como nadar contra a corrente, como mudar esta realidade dentro da sua casa. Eu quero te mostrar o caminho da verdadeira educação. Educar uma criança, ele não diz respeito apenas a apresentar letras, apresentar números, que a criança saiba ler. Não é só isso. Isso é importante. Mas para se educar e desenvolver uma criança, nós precisamos estar atentos a todas as áreas do desenvolvimento infantil. A criança ela precisa saber se movimentar bem, se movimentar com qualidade, conhecer direita, esquerda, saber pular, saber escalar. E o porquê disso? Nós mães sabemos que isso é importante, mas por que fazer isso com meu filho? Como desenvolver isso com meu filho? A criança ela também precisa ter noção musical, ela precisa ter ritmo, ela precisa ter entonação correta. A criança desde pequena ela pode ter contato com a matemática, ela pode aprender a recortar, ela pode aprender a colar, mas para que tudo isso aconteça ela precisa de um mestre que a acompanhe, um mestre que a incentive, um mestre que saiba o que está fazendo e que saiba conduzir essa criança a uma boa e verdadeira educação. Como eu disse e repito, alfabetizar uma criança não é simplesmente jogar teoria para seus pais. Isso é importante, é claro, mas os pais precisam saber, conhecer e dominar as práticas. Por que é que meu filho precisa fazer exercícios físicos? Quais são os tipos de exercícios físicos corretos, adequados para o bom desenvolvimento da criança? Isso sim é importante. Como ensinar as letras? Qual o melhor método a ser aplicado? Quantas vezes na semana eu devo praticar essas atividades? As mães não têm essa resposta. E é isso que eu quero mostrar para você. Nada disso do que eu falei tem importância para as escolas. Lá, seu filho é só mais um número sentado na cadeira. Ninguém se importa verdadeiramente com ele. Apenas os pais têm esse peso e esse papel na vida da criança. Pense comigo. Seu filho fica na escola por 9 anos ou mais. E quando sai de lá, ele mal sabe interpretar textos simples. Ele mal sabe ler uma frase, ler um poema, com a entonação adequada, com a pontuação adequada. E isso é muito grave. As crianças chegam ao segundo grau sem saber fazer contas de mais e de menos. Isso é muito grave. E ninguém vai se importar se seu filho não está aprendendo. Se ele não está acompanhando, não está tendo uma vida escolar adequada, a escola o mandará para os mais diversos profissionais. Mas nem sempre a família tem condição de arcar com isso. Nem sempre é essa a real necessidade. Por vezes a criança precisa apenas de alguém que tenha um olhar atento e saiba o que está fazendo, saiba o que está desenvolvendo. E é isso que eu busco, é isso que eu quero que as mães aprendam.
a ensinar seus filhos de verdade. O currículo escolar foi feito para emburrecer o seu filho. Seu filho vai para a escola a partir dos 4 anos. E desde então, existe todo um sistema que o faz crescer inseguro, sem conhecimento, sem bases fortes, sem compreender o que é certo ou o que é errado. Uma criança cheia de incertezas, cheia de dúvidas, porque lá ele vai se deparar com a doutrinação, ele vai se deparar com teorias construtivistas que fazem essa criança ser o próprio autor da sua história. Mas nós sabemos que toda criança bem desenvolvida, ela teve por trás um mestre que a ensinou, que a conduziu, uma mãe preocupada, uma mãe zelosa, um pai preocupado, uma mãe que buscou ter o conhecimento verdadeiro. E a escola não trará isso. A escola foi feita e programada para que seu filho saia de lá sem saber verdadeiramente ser um cidadão virtuoso, ser um cidadão forte e cheio de conhecimento. Não bastasse isso, seu filho ainda, neste ambiente, pode ter acesso à sexualização precoce, à violência física, violência verbal, contato com ideologias. Ok, mas o que os seus métodos têm de tão diferente? Isso é muito grave do que eu conheço. Nós estamos aqui falando de crianças a partir pequenas. Ali da década de 80, crianças foi trazido ao Brasil teorias construtivistas. Essas teorias baseiam-se no conhecimento de que a criança ela é autônoma, a criança ela é livre, a criança é que produz seu próprio conhecimento. Mas veja, o professor, os pais, eles estão ali apenas como mediadores do conhecimento da criança. Então esses pais, esses professores, eles têm que gerar um ambiente de estímulos para que essa criança aprenda a ler e escrever. Então, pensa aí, como é que você foi alfabetizado? A sua alfabetização decorreu da seguinte maneira: você aprendeu o alfabeto, depois você aprendeu as sílabas, depois você aprendeu as palavras, das palavras você foi formando pequenas frases e daí então partiu para pequenos textos. Hoje não. Hoje você cria um projeto pedagógico na escola muito bonito, então vai se trabalhar com essa criança as atividades escolhidas por esse projeto. Então, por exemplo, a Copa do Mundo. Vai trabalhar tudo sobre a Copa do Mundo. Ao invés de apresentar o alfabeto para seu filho, eles vão fazer a criança perguntar, questionar, indagar e conhecer tudo sobre esse tema. E dentro desse tema irá ser apresentado palavras. Então, por exemplo, a criança pode ir lá se deparar com a palavra Brasil, pode se deparar aí com a palavra Holanda, né? Que são palavras teoricamente difíceis de serem escritas. E a partir disso, ela tem que ir deduzindo que aquelas letras, né, tem sons, tem sílabas e formam palavras. Veja como o processo é difícil. Então você vai ter que criar um ambiente para que a criança tenha curiosidade, gere hipóteses e traga para a prática essa hipótese. É algo muito difícil. Como é que uma criança que não sabe nem o que é a letra B vai entender o que é a sílaba BRA? É algo muito complexo. Então é isso que as escolas estão fazendo com seu filho. E o que eu fiz? Foi um resgate do tradicional, um resgate daquilo que dá certo. Então eu trouxe para vocês os métodos sintéticos de alfabetização. Nesses métodos, seus filhos irão partir da menor unidade para a maior. Ele vai partir da unidade para o todo e não do todo para as partes.
compreende. Então você vai ensinar seu filho a letra, depois da letra as sílabas, depois das sílabas as palavras, e assim ele vai ter um avanço contínuo. Não vai sair atropelando etapas. Veja que não faz sentido seu filho conhecer palavras longas, frases, até mesmo textos, para disso indagar e tentar descobrir como é que o alfabeto funciona. Então, ao invés de você apresentar o alfabeto, a criança deve descobrir isso sozinha. Esse é um caminho difícil e é um caminho que deixa muitas lacunas a serem percorridas. Por isso que as crianças chegam sem saber escrever, sem saber ler corretamente, sem saber interpretar, com erros ortográficos graves. A criança mal sabe contar uma história. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resgate disso para que seu filho aprenda a ler e escrever com qualidade. Também trouxe todas aquelas nuances importantes do desenvolvimento infantil. Então, leitura em voz alta, atividades motoras de coordenação, de fortalecimento das pernas, dos braços, dos ombros. A matemática também já pode ser inserida nessa fase inicial. Música, a questão psicológica da família e da criança, com um olhar atento, não com um olhar de sempre trazer para a criança que ela está certa, que ela está correta, não, um olhar de correção, um olhar de virtudes, né? Então, eu quis trazer toda essa parte do desenvolvimento infantil em um método que já era utilizado antigamente e que eu apenas resgatei para que da melhor maneira você possa educar seu filho com qualidade. E talvez você pense assim, nossa Rafa, mas o que você está falando para mim é algo impossível, porque minha educação foi muito ruim. Eu ia para a escola, não prestava atenção, não aprendi muita coisa. E o tempo que eu tinha lá, eu não dava muito valor, não aprendi quase nada, não gostava de matemática, fui deixando para lá. Não conheci bons textos, não tive contato com livro, eu não tive uma boa educação. Como é que eu irei ensinar meu filho se eu não tive isso? Bom, o que acontece? Aqui eu te darei um passo a passo do que você fazer. Eu te pegarei pela mão e te conduzirei de forma prática. Olha, você vai fazer isso tantas vezes na semana, porque isso é importante para tal coisa. Então vamos lá. Rafa, como eu vou trabalhar música para meu filho? Certo, temos lá um especialista de música que vai te ensinar isso. E o porquê de fazer isso? Como fazer isso? Quantas vezes fazer isso? Não é simplesmente a teoria, eu vou te trazer a prática para que você consiga verdadeiramente ensinar o seu filho. Rafa, mas quando que ele vai começar a usar a tesoura? Pronto, temos lá uma aula sobre a tesoura, né? Como que você vai ensinar a criança a recortar? A partir de que idade? Que tipo de atividade oferecer? Tudo isso eu quero ensinar para você. Por quê? É muito bonito, né? A gente chegar aqui e falar na prática como era, como é que é. Mas e aí? Como que eu vou aplicar isso para meu filho? Então, o fato de você não ter conhecimento não tem problema. Você pode aprender e ensiná-lo. E ninguém vai fazer isso por ele. O professor não tem como pegar na mão de um por um dos alunos que estão lá na sala. São 20 ou 30 crianças. São muitas crianças para que ele possa conduzir ali de forma individual. Mas você pode fazer isso. Outra coisa também que você pode me questionar, né? Eu não tenho conhecimento para ensinar. Meu filho já vai para a escola, né? Lá ele já aprende tudo que precisa. Não. Você sabe que não. Você sabe que está havendo lacunas na educação do seu filho. Você sabe que o que ele está vendo lá não está sendo suficiente ou que você pode melhorar isso. Basta que você se esforce. Mas, lembre-se, apenas você pode fazer isso por ele. Apenas você pode conduzi-lo e gerar essa memória afetiva. Assim como, muito provavelmente, você o ensinou a bater palminhas,
a dar tchau, a mandar beijo, a dar os primeiros passos. Você o viu engatinhar pela primeira vez? Você também tem o poder de vê-lo escrever as suas primeiras palavras. Você tem o poder de vê-lo lendo suas primeiras palavras, de vê-lo manusear ali seu corpo, de vê-lo saber escalar, pular, correr, ter noção de música, ter noção de artes. Só você pode fazer isso por ele, mesmo que ele frequente a escola, porque lá ele não vai ter a atenção individualizada que ele precisa e que ele merece. Lembre-se, esta série é composta de 3 episódios. Neste primeiro episódio, eu quis mostrar um pouco para você o que nós estamos passando, o que o seu filho vai enfrentar na escola, na vida real, e o que é que você precisa ensinar para ele, qual o caminho diferente a ser seguido. Lembre-se, são 3 aulas e na próxima aula eu vou te mostrar como começar a sair desse caos, o que você pode fazer, quais os passos você deve dar de forma prática, o que você pode fazer para mudar a realidade da sua casa, para mudar a realidade do seu filho, para não deixá-lo ser mais um número na estatística, para que seu filho cresça inteligente. Aqui é nosso objetivo, para que seu filho seja uma criança que saiba ler com fluência, que saiba escrever, que aprenda a amar e a gostar dos livros, que queira aprender. Como que você vai fazer tudo isso? É o que eu vou te mostrar no segundo episódio da nossa série do Caos à Verdadeira Educação. Lembre-se, esta série está sendo transmitida aqui pelo YouTube. É bom que você esteja inscrito para receber as notificações. Também é bom que você compartilhe com aquelas pessoas que você também se importa e que você quer que elas possam dar também um futuro diferente para seus filhos. Acompanhe aqui o meu canal, porque além dessa série, eu também trarei outros vídeos para que você se aprofunde e conheça ainda mais sobre a educação, a verdadeira educação para o seu filho. Esteja aqui comigo amanhã para que você saiba como ensinar o seu filho verdadeiramente. Lembrando que são 3 dias e no último dia é o dia mais importante. Prepare-se, porque eu te darei um passo a passo da pré-alfabetização. Como forjar um filho forte, como consolidar bases fortes de conhecimento. Então esteja comigo aqui, é importante que você assista aos 3 episódios da série, de preferência ao vivo, para que você possa aqui deixar as suas dúvidas. Deixe aqui nos comentários qual foi a sua dúvida, porque eu particularmente irei responder a cada uma de vocês. Todas aquelas dúvidas, por mais que vocês pensem que são insignificantes ou que são pequenas, não tem problema. Deixe aqui, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outra mãe. Então, aguardo você até o próximo episódio da série do Caos à Verdadeira Educação.